tenho uma palavra de Deus para o coração de cada um de vocês. Eu espero que seja resposta, tá bom? Esse texto vem mexendo comigo e hoje à tarde eu tive a oportunidade de meditar nele e eu quero ter estrutura física, mental e inspiração do Espírito Santo para transmitir com vocês, tá? Marcos, capítulo de número 4, o versículo é o de número 35. E nós vamos ler também Marcos 14. Eu quero fazer um paralelo aqui entre esses dois textos. Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele, quem? Jesus. Preste atenção nesse verso 38. E ele, Jesus, estava na popa dormindo sobre uma almofada. Olha só o que os discípulos fizeram. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas vou repetir o 38 porque é um paralelo que eu quero fazer com vocês dentro de um contexto geral dos versículos que eu li aqui convosco. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Capítulo 14, verso de número 32. E foram a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: A minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E chegando, achou-os dormindo. Achou como? Dormindo. E disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que responder. E voltou terceira vez e disse-lhes: Dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Amém. Dequel, esses textos são muito distintos. Como assim você vai fazer um paralelo com esses versículos? Abra o seu coração e eu quero meditar com você. O Evangelho de Marcos, ele é um tanto quanto diferente dos demais, mesmo que eles tenham extrema similaridade, e também a gente aponte como um evangelho sinóptico, ou seja, aquilo que tem em Mateus, aquilo que tem em Marcos, tem em Lucas. Mas o que me chama a atenção é
um contexto que insere estes personagens. Quem está em Marcos capítulo 4 é Jesus e os discípulos. Quem está no Getsêmani é Jesus e os discípulos. Há uma diferença nos dois textos. E eu quero meditar com você. Aqui a gente percebe que o capítulo 4, Jesus está falando sobre parábolas, ele fala sobre a parábola da candeia, a parábola da semente, o grão de mostarda, até que chega no momento onde ele decide sair da teoria e levá-los para a prática. Ele ensina a respeito de fé, ele ensina a respeito de crer no Cristo, nele mesmo, mas só que chega um momento que agora Jesus diz: chega de teoria, vamos para a prática. E ele diz: olha, já é tarde, atravessem e passem para outra margem. E aí, Jesus, nesse momento, ele dorme no barco e deixa que os discípulos façam a viagem, né? E então eles deixam a multidão e levam consigo, e o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Só que, de repente, nessa viagem, uma grande tempestade assola o barco. Vem ondas por cima do barco, de maneira que vai enchendo o barco, e eles ficam temerosos, eles ficam preocupados. Mas só que Jesus não teme a dificuldade, a tempestade, até porque ele é Senhor da tempestade, ele é Senhor do vento, ele é Senhor sobre todas as circunstâncias. E a gente percebe que Jesus dá uma ordem, porque eles despertam. E aqui começa o paralelo que após eu vou apontar para o capítulo 14. É porque nesse texto é os discípulos em dificuldade. Nesse texto é os discípulos quase a perecer. Nesses versículos que li, são os discípulos obedecendo uma ordem de Jesus, indo para a outra margem, tendo barcos consigo, mas só que no momento de dificuldade, eles vão lá e despertam Jesus. Eles vão lá e chamam por Jesus. Eles chamam Jesus a ponto de que agora incomodam e interrompem o seu sono. E muitas das vezes nós somos assim, porque nós temos uma causa, então nós queremos que Jesus desperte. Nós temos uma causa, então nós queremos que Jesus se levante. Nós temos uma causa, então nós queremos que Jesus apareça, faça algo, dê uma ordem, manda cessar o vento, manda calar o mar, toda circunstância cesse contrária, porque afinal nós estamos inseridos, o problema é nosso, a problemática é da família, a problemática é casamento, a problemática é filho, a problemática é a igreja, e como fazer algo dentro da igreja. Então, aquilo que é de responsabilidade nossa, ou é daquilo que nós estamos inseridos, nós dizemos: vou despertar Jesus. Eu vou trazer Jesus para essa causa. Eu vou chamar Jesus, e Jesus, eu tenho certeza que ele vai atender. Irmão, Jesus atende. Jesus atende. Jesus não nega socorro. Jesus não nega auxílio, Jesus não nega refúgio, Jesus não nega consolação, Jesus não nega o seu espírito. Jesus, ele não tem problema em dar ordem para que as circunstâncias agora se encaixem e nós vivamos o milagre que tanta gente espera. E aí ele diz: usem a fé. Usem a fé. Vocês têm uma moeda poderosa, a moeda é fé, então usem a fé.
Aiden Tozer, ele diz, a fé ousa falhar. E eu acho fantástico quando Aiden Tozer, ele fala sobre a fé ousa falhar, porque a fé não falha, irmão. A fé, ela nunca vai falhar, porque a fé, ela está pautada na pessoa de Cristo. Se Cristo é aquele que permeia a nossa fé, então nós temos por certo o atender de Jesus, a vontade de Jesus realizar. Até porque, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Ah, irmão, isso é maravilhoso. Isso é gostoso de ver. Mas a gente precisa perceber que a fé e ao ver Jesus fazer, faz com que eles fiquem com grande temor e comecem a se questionar: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Parece que conhecem, mas é um Deus desconhecido. Parecem que tem voz para clamar, mas não tem fé para acreditar que ele responde. Parece que a gente grita com grande força, mas na hora que ele realiza, a gente fica assim: como? Não é como, é quem. É aquele que acalma o vento. É aquele que acalma o mar. Ah, é aquele que queima. Ah, queima, 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 queima. Toda obra maligna no fogo. É ele que faz o leão jejuar, irmão. Aquele que acalma o vento, irmão. Ah, irmão, ele é poderoso para fazer. Mas o capítulo 14 é os mesmos discípulos e é Jesus. Agora, o que me chama a atenção é que o capítulo 4 é uma delícia de ouvir. A gente glorifica, a gente salta, a gente celebra, a gente vibra. Mas no capítulo 14 eu gostaria de te chamar a atenção para algo. Nós sabemos que Jesus tinha um propósito, e o propósito de Jesus era ir à cruz. E tudo vai correndo conforme o querer de Jesus, conforme o querer de Deus Pai. O capítulo 4 fala sobre a travessia do mar, aonde Jesus ensina e fala sobre a fé e os faz praticar. Os capítulos que seguem, Jesus continua ensinando os discípulos, a fama de Jesus se espalha, a fama de Jesus chega em todos os lugares e eles querem o conhecer. Jesus vai ao templo, Jesus celebra nas festas, Jesus realiza milagres, mas chega um dia que Jesus diz: olha, vão à frente de mim, preparem um lugar e ali nós vamos cear. Ele ceia com os seus discípulos ficam maravilhados e Jesus também fala naquela ceia: aquele que mete a mão no bocado molhado há de me trair. Naquele instante, o diabo se apossa de Judas e Judas sai para cumprir o propósito. Ele entrega Jesus para os escribas e fariseus, recebendo as 30 moedas, mas só que ele tem um código, e o código é: vou dar um beijo à face, e aí vocês vão saber que ele é Jesus, a quem vocês estão buscando. E então, agora, Judas já não está na mesa, Judas já partiu para cumprir com o seu propósito, e Jesus, após celebrar a ceia, diz: vamos comigo ali. E eles vão para o Getsemane. E Getsemane é o lugar da prensa do óleo. É aonde Deus nos leva quando Ele quer extrair de nós a melhor essência, a melhor adoração, a melhor entrega, a melhor busca. É o lugar que Ele vai nos levar, é o Getsemane. Jesus parte e então o texto começa. E foram a um lugar chamado Getsemane. E disse aos seus discípulos, os 11 que está com Jesus, todos estão com ele, até a entrada do Getsemane. Aí ele diz: assentai-vos aqui,
enquanto eu vou orar. Dos 11, ele vai chamar no versículo 33, Pedro, Tiago e João. Na entrada do Getsêmani tem 11. Quando vai para dentro do Getsêmani, são 3. Não é o foco, mas aqui desceu uma lição e eu quero aplicar com você. Tem muitos que vão com você até a porta da prova, mas só são alguns que vão passar com você a prova. Você não entende porque algumas pessoas afastam. É propósito de Deus, não reclama. Até na porta do Getsemane vai 11, mas para subir no monte para orar é só 3. Para receber aquilo que está passando no coração, para você abrir o coração, não vai ser para os 11, vai ser para os 3. Ah, irmão, eu estou sentindo a presença do nosso Deus aqui. E ele disse, irmão, isso aqui é muito forte, isso aqui é forte, porque não é para os 11, é para 3, que ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Irmão, recebe essa palavra, em nome do Senhor Jesus, tem provas que vêm tremendamente sobre nós. E o problema é que você está falando para todo mundo, enquanto Deus quer que você selecione a dedo para quem que você vai abrir o coração. Abrir o coração. Você não está percebendo por que as coisas às vezes dão errado? É porque você está abrindo o coração para pessoas erradas. Escolhe as pessoas certas. Ah, mas eu não sei, eu não consigo perceber. Precisa discernir. Receba de Deus hoje discernimento para você conhecer quem são. O Pedro, Tiago e João da sua história. O Pedro, Tiago e João para você abrir o coração. Pedro, Tiago e João para você abrir o coração e amanhã não lançarem para todo mundo a sua dificuldade, a sua luta, a sua prova. Deus, nessa noite, está entregando para nós pessoas sinceras. Então, é hora, irmão, Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas para que você conheça aquilo que se passa no coração, ele diz, selecione. É simples, selecione. Senhora Rosilene, às vezes tem projeto que Deus vai entregar na mão da senhora para as senhoras aí, Anicuns, e aí Deus está falando assim, ó, não é para todo mundo, seleciona a dedo, porque as que você selecionar é as que eu vou alinhar o coração com o propósito. Glauber, às vezes não vai ser todo mundo, vai ser alguns. Ah, mas vai gerar ciúme, deixa gerar ciúme, porque o Deus que chamou é o Deus que vai alinhar o propósito para tudo dar certo. Para tudo dar certo. Mas ainda não cheguei aonde eu quero, não. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Percebe também que Pedro, Tiago e João até entra dentro do Getsemane, mas chega um momento que Jesus também fica à parte dos 3, porque o Getsemane é um lugar onde Deus ainda pode até te levar pessoas até um certo ponto do Getsemane. Mas tem provas e tem coisas que é só você e Deus. Você e Deus. Porque aquilo que você vai viver e aquilo que ele vai te entregar, os outros 3 não podem viver, mas você vai viver. Ah, irmão, você precisa perceber isso. Você precisa entender que o evangelho tem essas coisas. Tem coisa que, por mais que você conta para aqueles que são os amigos, não, é meu best forever, é a minha melhor amiga, é a minha mãe de oração, mas só que, e com todo respeito, mas só que o Espírito Santo está falando forte ao meu coração. Por mais que você tenha alguém que ora por você, coloca a mão na sua cabeça, talvez nem para o marido você consegue abrir o coração, sabe por quê? Porque é uma prova que Deus disse, ó, é eu e você. O cálice que você vai beber, nem marido vai beber, é você e Deus. Nem esposa vai beber, é você e Deus. Nem filho vai beber, é você e Deus. Apesar de uma coisa, aquilo que ele vai entregar para você vai alcançar os seus. Aquilo que ele vai entregar para você vai mudar o cenário de todas as pessoas que estão em sua volta. Aleluia. E disse, Abba, papai, todas as coisas te são possíveis. Perceba, todas as coisas te são possíveis. O que ele está dizendo?
A cruz é o meu destino, mas é possível que o Senhor não me faça passar pela cruz. Deus, essa prova está tão grande que eu sei que se eu me posicionar, eu vou perder tais pessoas. Mas Deus está dizendo, Jesus está dizendo, Pai, eu sei que o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode me poupar, me livrar. E, irmão, Deus pode poupar a gente, Deus pode poupar a gente de viver algumas situações, Deus pode poupar a gente de viver algumas coisas, mas Ele não nos poupa. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele diz, tudo te é possível. E eu até quero que o Senhor afasta de mim esse cálice da morte, esse cálice do pecado, de me fazer pecado na cruz, mas eu não quero que seja a minha vontade, porém, o que eu quero, mais o que o Senhor quer. Entende, irmão? Jesus, às vezes, vai nos fazer viver não coisas que a gente quer, mas que é necessário. A gente não quer, irmão. Não, deixa eu te falar um negócio. A gente não quer fazer oração, vigília 24 horas, ficar acordado de madrugada, ficar no ciclo de oração, subir monte, desce monte, ficar intercedendo, orando. A gente não quer ficar lutando contra a carne. A gente quer. Não, a gente não quer isso, mas só que é necessário. Nem sempre é o que a gente quer, mas é necessário. Agora chega onde eu quero. E aí você aperta um pouquinho o cinto. Aqui no Goiás a gente fala assim, ó, as costas tá tenso, vai precisar de salmoura, né? Mas olha só. Ai, ai. 37. Damião, Rosilene, Glauber, Eline, Elisângela, Adriana, Jesus. Não, presta atenção no que eu tô dizendo para vocês aqui, ó. Presta atenção. E chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro. Capítulo 4, Jesus está dormindo. Capítulo 14, os discípulos estão dormindo. Capítulo 4, o problema é dos discípulos. Capítulo 14, o problema é de Jesus. Capítulo 4, eles despertam por causa que o problema é deles. Capítulo 14, eles dormem porque o problema não é deles, é de Jesus. Você quer que eu troque miúdo? É porque quando o problema é do reino, a gente não quer se envolver, a gente não se esforça. Mas quando é o nosso, a gente quer chamar Jesus, mas quando é o de Jesus, a gente quer, ó, eu não, envia a Rosilene, eu não, envio o Damião, eu não, orar não, pastor, põe o outro, porque o problema é do reino, então a gente não vai. O problema é do reino, então a gente dorme. A gente fica indiferente àquilo que está se passando. Bom, era isso que eu queria aqui compartilhar com você. 2025 vai ser o ano daqueles que não são joio. Vai ser ano de quem se compromete com a causa de Jesus. É o ano de quem vai viver. Aqui para Goiás, a convenção já determinou que vai ser dupla honra, né? Então, 2025 vai ser dupla honra, mas para quem se envolve no trabalho de Cristo, nas obras que Deus tem, na evangelização, no partir do pão, naquilo que Ele tem para nós. Então, em nome do Senhor Jesus, entenda, no capítulo 4, você despertou Jesus porque você queria receber o milagre. Agora, Jesus está te despertando para que você faça o que o reino precisa que seja feito nesse ano. Não sei, independente se você essa palavra alcança quem está na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Irlanda, que seja no Piauí, no Acre, no Goiás, no Pernambuco, não sei, irmão, mas é um tempo de despertamento. Jesus chega e diz: Simão, você dorme, não pode vigiar 1 hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O problema, Simão, Tiago, João, não é de vocês. Jesus sabe, não é nem de vocês, mas eu tenho uma palavra de alerta: vigia, ora, ou seja, vigia, fica atento, ora, não fique aí na inércia, faça alguma coisa, porque é necessário para que o propósito se cumpra. Aleluia.
Lamarachanaracalamanasúria. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras, e voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados. Irmão, aqui fala de um grupo de pessoas que não se envolve porque sempre está cansado. Mas ele está cansado por causa que ele já se fadigou daquilo que não é para ele se fadigar. Por quê? Porque o dia que comer, o dia que vestir, Jesus diz, isso eu acrescento, enquanto você está buscando o meu reino e a minha justiça. Se você busca o meu reino e a minha justiça, as demais coisas eu acrescento. Mas só que você está tão carregado das coisas da vida que não tem tempo para o reino e buscar a justiça de Deus. Aí ele está falando assim, os olhos estavam carregados. Ou seja, é muita atividade. Só não é a atividade certa. E aí é a resposta que muitos, diante de Deus, vão ter. Qual é a resposta? Não saber o que responder. Porque vai olhar o pós, vai olhar atrás, vai recapitular, e aí ele vai ver que, de fato, as desculpas de hoje não serão justificativas diante do tribunal de Cristo, diante do nosso Senhor. Aí, caminho para o final, e voltou terceira vez e disse-lhes, dorme agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto o que me trai. Duas palavras e finalizo aqui. Basta, é chegada a hora. Basta, é chegada a hora. Basta de dormirmos o sono do sobrecarregar pelas coisas da nossa vida. O propósito precisa ser cumprido. Basta, é chegada a hora. É hora de nós levantar. Olha só, eles estão dormindo e descansando, irmão. Isso aqui, Jesus está batendo em mim. Minha esposa está ali no sofá ali, e aí eu vou falar um negócio para você. Eu estou numa luta aqui decidindo, Rosilene, se a gente continua com liderança de jovem ou não. Aí eu estou pregando e Deus está falando aqui. Você quer descansar? Você quer descansar? O problema não é seu, o reino não se trata de você. Aí você está querendo descansar, você está querendo dormir, você está querendo cuidar da sua vida. Aí, mas só que eu estou chamando você porque o Filho do Homem vai ser entregue. Lógico, Jesus já foi entregue. Então agora o propósito é: eu preciso levar pessoas até Jesus porque ele cumpriu o propósito que tinha que cumprir. Então eu caminho na direção de Jesus e Jesus caminha na minha direção. Eu caminho na direção de Jesus e Jesus caminha na minha direção. Eu vou caminhando na direção de Jesus e Jesus caminha na minha direção, até que chega o arrebatamento, a gente sobe e a gente se alegra com Jesus, e a gente vive a promessa que nós tanto aguardamos. Levantai-vos, vamos. Eis que está perto que me trai. Alerta. Sabe quem é que trai os nossos pensamentos? Sabe o que é que trai? É enganoso o coração. E aí, irmão, coração aqui, ó. Coração aqui, ó. Coração aqui, ó. Só serve para bombear o corpo. Quando a Bíblia fala de coração, aqui, ó. Protege esse campo. Mente. De tudo que se deve guardar, guarda o coração. Esse já está guardado, está protegido. Tem uma camada aqui por cima dele. Está guardadinho. De tudo que se deve guardar, guarda o coração, a mente, os pensamentos, porque é dele que procede a saída da vida. Aqui está a decisão do crente, aqui está o que ele vai fazer, aqui está o que ele está pretendendo fazer. Então, não é hora de dormir, não é tempo de descansar, mas basta chegar da hora, é tempo de se levantar.
levantar. Então, nessa noite, a minha palavra finaliza essa. Você despertou Jesus quando o problema era ao seu respeito. Agora, Jesus está te convocando para o problema que é de todos nós. É a propagação do evangelho e a salvação de almas e a evolução da igreja na terra. Deus em Cristo Jesus nos abençoe e nós vivamos a verdade do evangelho numa plenitude santa e verdadeira. Que a igreja do Senhor, que é como nós, um em cada lugar, a igreja do Senhor, que está espalhada sobre a face da terra, ela entenda, é tempo de se levantar. Levantemos e vamos adiante. O propósito será cumprido. Deus abençoe.